Bom, olá a todas e todos. Nós estamos aqui para trabalhar alguns temas que são recorrentes no exame da Ordem dos Advogados, e eu estou fazendo isso com base num ranking que foi feito por dois grupos de alunos, né? Eu vou compartilhar com vocês esses rankings neste momento para que vocês possam ter uma ideia dos temas que vamos tratar, certo? Então, só um minutinho. Então, o primeiro tema, o primeiro ranking que vocês estão vendo, ele trabalhou 8 exames da Ordem dos Advogados, ele trabalhou de 2022 a 2024, aqui a gente está na ordem decrescente, né? E vocês podem ver que foi muito bem trabalhado e chegou à seguinte conclusão, que o tema mais recorrente, com 16%, é infração, sanção disciplinar. Em segundo lugar, direitos e prerrogativas da advogada e do advogado. E, em terceiro lugar, sociedade de advogados. Em quarto, contrato de mandato. Depois, inscrição na Ordem dos Advogados, organização da Ordem dos Advogados, inscrição na Ordem e assim vai. Então, nós estamos fazendo a nossa organização de temas com base nisso, e também neste segundo levantamento que foi feito, que levou em consideração os exames de 2019, 2020 e 2021. Portanto, a gente tem um levantamento aí muito bom, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela para vocês. Acho que dá para ver assim. O tema mais incidente nesses exames foi o de honorários profissionais. Depois a gente tem 3 empatados, 4 empatados por coincidência, vejam que interessante, né? Nós temos sociedade de advogados, direitos e prerrogativas do advogado e da advogada, desagravo público, infrações e sanções disciplinares, e por último nós temos Tribunal de Ética e Disciplina. Então é com base nesse ranking que a gente vai trabalhar, né? Então, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o tema dos deveres da advogada e do advogado, ou das advogadas e dos advogados. Esse tema, ele é muito importante, ele está bastante conectado, quer com os princípios deontológicos da advocacia, quer com as prerrogativas, das quais nós vamos falar em outra videoaula. Os deveres têm a ver, então, especificamente com, vamos dizer assim, o status e a estatura da advocacia dentro do sistema de justiça. Então, eu costumo dizer, e é importante frisar isso, que quem conhece os princípios deontológicos da advocacia tem condições e ferramentas para responder a qualquer dilema ético, a qualquer questão, se estivermos pensando num exame da Ordem dos Advogados ou num concurso público, numa entrevista. Então, é muito, muito importante que vocês se debrucem sobre os princípios deontológicos e tenham esse ordenamento, digamos assim, introjetado no dia a dia de vocês. Tá? Isso é fundamental para que vocês possam ser
profissionais comprometidos, verdadeiramente comprometidos com o agir ético. E o agir ético é um agir que depende da sua vontade, do seu desejo. Ninguém vai poder ser ético no seu lugar. Você é que tem que ter essa força interior, este móvel, este combustível no seu dia a dia. E é o que mais importa, é o agir ético. Erros a gente comete, mas a gente corrige assim que identifica. Mas a falta de ética é realmente algo que não sustenta a advocacia e nenhuma profissão jurídica. Então, técnica e ética tem que estar integrada e ética tem que reger a técnica, né? A aplicabilidade, a aplicação da técnica, o uso da técnica, porque a ética é a grande referência. E quando a gente fala na ética da advocacia, a gente não pode esquecer que o papel da advogada e do advogado no cenário da justiça, da distribuição da justiça, né, é absolutamente fundamental, tanto que a Constituição Federal, ela diz ipsis literis, né, que o advogado são indispensáveis à administração da justiça. E aí a gente vai pensar na administração da justiça, a gente deve pensar não como um sistema, mas como uma pilastra, né, da vida em sociedade. Então, o papel do advogado e da advogada é muito importante. E ele é indispensável, por causa disso ele também tem os seus atos advocatícios, ele tem a garantia da inviolabilidade dos seus atos, das suas manifestações, quando ele está no exercício da profissão. Então, a gente não deve esquecer desses dois princípios, né? Especialmente o princípio da indispensabilidade, né? Porque o da inviolabilidade, ele decorre desse status, dessa estatura que é magnânima em relação à advogada e ao advogado, né? Então, a gente vai ver esse preceito constitucional refletido tanto no Estatuto da Advocacia como no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, né? Da advocacia, logo no início, né, nos seus primeiros artigos, né, quando tanto o Código de Ética como o Estatuto, de alguma maneira, vão deixar expresso que a função advocatícia é uma função que suplanta a técnica. Por quê? Porque nós estamos a serviço da justiça, não estamos a serviço de ninguém individualmente e de nenhum interesse localizado, privado. Não, nós estamos a serviço da justiça. E por isso nós somos zeladores, digamos assim, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, temos a obrigação de lutar e encontrar meios de pacificação social, né? Então, lutar, propugnar pela paz social, e isso tudo tem a ver com a nossa função. A nossa função é uma função de natureza pública, é uma função pública, regulamentada também constitucionalmente. Então, a gente não pode, não deve esquecer de toda essa magnitude, né, da estatura do advogado, da advogada ou da profissão advocatícia, né? A gente não deve também utilizar o direito ou entender o direito como uma mera organização normativa ou um conjunto de leis, né? Um conjunto
orgânico de leis. O direito é isso também, mas isso é uma das suas faces, porque o direito é um fenômeno social, né? Enquanto fenômeno social, ele é um desejo, né, de viabilidade da igualdade, da liberdade, né, do não preconceito, ou seja, o direito é uma expectativa de equilíbrio, né, como meio, como potencial de equilibrar, de equilíbrio da sociedade, das relações sociais, né? Por isso, no exercício da profissão advocatícia, a gente deve entender o direito como um meio de buscar superar as desigualdades sociais, os desequilíbrios sociais, as injustiças sociais, e por isso a gente deve estar sempre focado na busca de soluções que são soluções amplas no que diz respeito ao equilíbrio social, ou seja, soluções no caminho, na esteira da justiça social. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Né? A gente também não deve esquecer, né, como propugna o Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados, que e a gente sabe que não é um estatuto simplesmente vinculado a uma entidade representativa, não, ele é uma lei, né, em nível federal. Então, o que vem nessa lei é algo que tem a ver com toda a organização da sociedade brasileira. Então, a advocacia, ela se estende para além do sistema, né, de organização judiciária, ela deve ir além, né? Então, por isso que ela muitas vezes não vai apenas atuar no processo, na litigância judicializada, vai atuar fora dela, inclusive socialmente, para quê? Para garantir, para assegurar a cidadania, para buscar meios de materialização dessa cidadania, certo? Então, a gente tem que pensar sempre dessa maneira ampla, né? Então, é daí que vão decorrer os deveres das advogadas e dos advogados, né? Então, vamos focar um pouco neles, um pouco não, vamos focar neles. Estamos falando aí especificamente, mais detalhadamente do Código de Ética e Disciplina a partir do artigo 2º, que é fundamental, que vai dizer o que devemos, como advogadas e advogados, fazer e do que devemos nos abster. Né? Agora, tudo isso fundamentado nessa base principiológica e constitucional que acabamos de explicar. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que há um link entre os deveres advocatícios e toda essa base principiológica, constitucional e deontológica. Né? Então, não vamos esquecer disso. Né? Eu vou compartilhar com vocês agora uns slides que eu preparei e que podem ser bastante úteis, né? Vamos ver. Aqui, só um minutinho. Muito bem.
Imagino que vocês estejam vendo os slides na tela, né? Eu preparei esses slides para vocês, eles estão bastante atualizados e eles são um roteiro, digamos assim, para que vocês possam compreender as bases dos deveres advocatícios, mas também saber em detalhes quais são esses deveres, né? Então, obviamente, quando a gente fala das regras deontológicas advocatícias, a gente está falando do Estatuto da Advocacia e estamos falando do Código de Ética e Disciplina. São normas, digamos, que trazem para nós um acúmulo histórico de experiência ética muito grande e, por isso, eles são fundamentais. E não só são fundamentais, como eles são também a referência para outras profissões jurídicas que não que vieram a ter seus códigos de ética ou a introduzir normas deontológicas nas suas leis organizativas muito mais tarde do que a advocacia, né? Então a gente tem essa experiência toda como base para nos orientar, né? Bom, a primeira coisa que a gente lembrou, né, e que está aqui organizado no nosso slide, são os dois princípios, né, constitucionais, o princípio da indispensabilidade e o princípio da inviolabilidade, né? Então, o artigo 133 da Constituição Federal, ele é taxativo, ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Muito importante a gente entender que existem também situações em que a inviolabilidade não vai se fazer presente por conta de algumas atitudes que podem estar erradas, né, por parte do advogado ou da advogada. Lembramos também, né, e isso está no texto de apresentação do Estatuto da Ordem dos Advogados, sempre é importante que vocês leiam os preâmbulos das leis, e no caso do Estatuto não é bem um preâmbulo, mas é um texto de apresentação, no Código de Ética e Disciplina é um preâmbulo, e lá estão as bases de tudo que essas normativas vão tratar. Então, é fundamental ler esses preâmbulos. Quando a gente vai ao texto de apresentação do Estatuto, a gente encontra lá, confere ao advogado a missão de assegurar a cidadania e de dar concretude aos comandos constitucionais. Então, vejam, daí vai decorrer em detalhes vários deveres dos advogados e das advogadas. Então, começamos agora com o artigo 2º do Código de Ética e Disciplina, né, que é da onde nós vamos, é a norma que regulamenta em detalhes os deveres da advocacia. Então, o caput, né, do artigo 2º diz que, vejam que importante, o advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Então, como eu dizia anteriormente, a advocacia, ela suplanta a ação meramente técnica, né? Então, a consciência ética, ela dá, vamos dizer, o tom da atividade advocatícia, e ela tem essa magnanimidade,
né, de defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos fundamentais, buscar a justiça, buscar a paz social, buscar caminhos de concretude da cidadania. Isso aqui é a base de toda a nossa atuação. Ainda na esteira dessa, vamos dizer, de toda essa gama de referências deontológicas, de referências éticas, né? O artigo 3º, ele vai ser muito importante para nós. Tanto o 3º como o 3º-A, que foi recentemente aprovado através de uma normativa, e nós vamos ver já já. O artigo 3º, ele diz que o advogado ele deve ter uma consciência de que o direito é um meio, vejam, o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Então, é assim que a gente deve entender e aplicar o direito, do ponto de vista ético. O direito nós aplicamos com o foco na possibilidade de mitigar, de diminuir, de extinguir as desigualdades, e vamos lembrar que isso é preceito fundamental da Constituição Federal, né? Trabalhar em prol da mitigação das desigualdades sociais, e nos propomos, ou devemos nos propor a encontrar soluções justas, entendendo que a lei não é tudo. A lei é um instrumento e ela tem que tem que ser aplicada de acordo com o seu fundamento. Qual é o seu fundamento? Garantir a igualdade de todos, certo? E em 2024, em maio, agora, recentemente, né, foi introduzido o artigo 3º-A, que diz que, além de todas essas obrigações e bases éticas, o advogado e a advogada também devem atuar com a perspectiva interseccional de gênero e raça, em todas as etapas dos procedimentos judiciais, administrativo ou disciplinar, afastando com a sua ação ética, afastando, não se calando, certo? Diante de estereótipos são sempre, a maioria deles são estereótipos de subjugação, principalmente na questão de gênero e raça, são estereótipos para subjugar, submeter a sofrimento mesmo, a depauperação, né? Seja na questão de gênero como na questão de raça. Então, nós temos que atuar focando no enfrentamento dos estereótipos de gênero e raça, no enfrentamento dos preconceitos e também nos problemas estruturais que possam causar indevido desequilíbrio na relação entre os sujeitos. Isso significa que você não só tem que ter esses valores, certo? Quer dizer, você não deve, como advogada, como advogado, ter preconceito, nem de gênero, nem de raça, nem de outro tipo qualquer. Você deve atuar para minimizar essa subjugação em todos os âmbitos dos procedimentos aos quais você se dedicará profissionalmente, né? E deve ajudar no aprimoramento legislativo para que esses estereótipos sejam mais identificados e apenados, né? Quando identificados. E também você deve denunciar, quer dizer, então você atua no aprimoramento legislativo, mas também denuncia nos lugares adequados, não se cala diante dessa possibilidade de preconceitos e outros tipos de comportamento que incidem de maneira a
subjugar. Essa é a palavra que eu acho que é a mais correta. Muito bem. Vamos seguir agora detalhando mais os deveres do advogado e da advogada. Quando a gente fala dos deveres, a gente vai ver que eles estão também muito interligados com as prerrogativas. Aqui eu já quero fazer uma diferenciação que é para vocês terem bem claro que prerrogativas muitas vezes são vistas preconceituosamente como privilégios da advocacia, mas as prerrogativas não são privilégios, as prerrogativas são estruturas, condições para a ampla defesa, a defesa qualificada e a busca da justiça. Então, não são privilégios, são condições de trabalho, digamos assim. Tá? Bom, nós vamos hoje falar dos deveres mesmo. Então, nós estamos falando do Estatuto dos primeiros artigos e do Código de Ética, perdão, estamos falando também do preâmbulo e dos primeiros artigos. Não vamos esquecer que o primeiro dever, digamos assim, ou aquele que é central para o advogado e para a advogada, é o dever da urbanidade, ou seja, a gente pode traduzir como está aí no nosso slide, o dever de civilidade, ou seja, em todas as suas presenças, sejam presenças físicas, sejam presenças remotas, sejam atos escritos, sejam atos falados, em todas as suas presenças, a advogada e o advogado têm que manifestar o seu respeito, a sua discrição, a sua independência e tem que zelar também pelos seus deveres e prerrogativas. Quando a gente fala de produção, vamos dizer assim, com essa qualificação, produção de serviço, a gente vai falar de uma linguagem fluida, não precisa ser linguagem rebuscada, muito pelo contrário, quanto mais fluida ela for, melhor, para que todos possam ter o entendimento daquilo que está sendo dito por você. Sempre uma linguagem respeitosa, agora ela é uma linguagem formal, por quê? Porque ela é técnica, né? Mas procurem ser sempre objetivos na fala, simples, para que ela seja fluida, mantenham o seu esmero e a sua disciplina na atividade profissional, certo? E quando a gente fala das regras de urbanidade, né, elas vão ganhar um relevo maior, né, vão ganhar uma importância maior quando se trata, por exemplo, de advogado ou advogada nomeados pelo juiz, né? Ou seja, os dativos ou conveniados da defensoria pública, porque nesse caso vocês estarão atuando para cidadãos e cidadãs que não têm a menor condição de acesso à justiça. Então, as regras de urbanidade, a fluência, a postura educadora, tudo isso é fundamental, principalmente quando você estiver assumindo uma função de advogado ou advogada dativa ou advogado, advogada, substituindo a defensoria pública como conveniados. Para falar dos deveres especificamente, eu estou trazendo para vocês aqui um mapa visual bem esquemático. Tá? Ele é completo, ele é um mapa bem de memória mesmo, de memorização. Mas nós vamos trabalhar item por item para a gente poder entender bem o que são os deveres do advogado. E aí nós estamos falando do Código de Ética e Disciplina da OAB, especialmente do artigo 2º.
Então, quando a gente pensa na atuação perante a comunidade, né, a gente deve pugnar, quer dizer, trabalhar, fazer, ter empenho na busca de solução que materialize a cidadania, né, e na busca da efetivação do direito, principalmente dos direitos humanos e fundamentais, que são os preceitos mais importantes, constitucionais, e, portanto, são a grande base do Estado Democrático de Direito, ao qual nós servimos e defendemos. Então, nós temos que trabalhar em função da efetivação dos direitos, sejam os direitos individuais, os coletivos, os difusos, de uma forma constante. Deixa eu deixar o abster-se para daqui a pouco. No que diz respeito à nossa conduta, nós devemos sempre ter uma conduta simples, e educadora, mais formal, porque nós trabalhamos com essa técnica e ela exige uma certa formalidade. E costuma-se dizer que a gente deve atuar para preservar a honra, a nobreza, a dignidade da profissão. Aqui eu traduziria tudo como nós devemos preservar a função pública que nós temos e que nos foi dada como um mandato pela sociedade, para que a gente zele pela justiça, né? Então, para que possamos zelar pela justiça, obviamente a gente tem ali nos ancorando, nos apoiando, o princípio da essenciabilidade, o princípio da indispensabilidade, como já dissemos. Nós devemos sempre atuar com destemor, a gente não tem que temer ninguém, nem juiz, nem juíza, nem promotor, nem promotora, nem autoridades públicas diversas do legislativo, do executivo, nem cidadão comum, nem cidadã comum. Nós devemos atuar com destemor. Por quê? Porque nós estamos a serviço da justiça. E essa função é uma função de natureza pública elevada. Então, a gente não deve aceitar subjugações. Nós não vamos nos colocar acima de ninguém, mas também não vamos aceitar situações de subjugação, seja pelo terror que acontece, seja pela desqualificação, que muitas vezes é utilizada para nos subjugar mesmo, seja por outros tipos de atuação que tenham como objetivo nos anular, né? Então, atuar sempre com destemor, com independência, independência técnica, independência ética. Nós respondemos pessoalmente pelos nossos atos e pelas nossas escolhas jurídico-advocatícias, e, portanto, nós temos que ter independência perante a sociedade, porque servimos à justiça e não a interesses particularizados, e também perante o Estado poderoso, né? Mas nós temos uma função importantíssima no Estado. Portanto, nós vamos manter sempre e zelar e atuar sempre com independência. Também com honestidade, é óbvio. Vamos manter o decoro. O decoro não tem nada a ver com o dress code, né? Vamos dizer assim, para usar um termo aí que está no cenário atual. O decoro é simplesmente manter o respeito, também se fazer respeitar e se manter fluido, calmo, equilibrado. Para isso, a gente tem processos de autoconhecimento que a gente precisa cultivar,
né? Então, muito importante que você cultive processos, os mais diversos, aquele que for mais adequado para você, de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você identifica o outro, mais você se coloca de maneira sensível à alteridade, que é importante, e mais você se expressa e atua com ética, certo? Temos que atuar em prol da veracidade. Nós não estamos falando aqui de atuar em prol de com o valor de que só existe uma única verdade. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de veracidade, que significa não distorcer fatos, atos, interpretações que possam levar a erro, a ilusão de algo. Então, nós estamos falando de trabalhar no contexto da veracidade, dos fatos, dos atos, dos preceitos, e não nos afastarmos disso, né? Aqui está repetido honestidade, e temos que atuar com boa fé. Isso é fundamental. Aliás, atuar de má fé, se for inclusive judicialmente, vai se transformar numa infração, e isso vai ser penalizado se for constatado. Então, cuidado, sejam profissionais de boa fé, de verdade. Temos que velar tanto pela nossa reputação pessoal como pela reputação profissional. Então, veja, nós não somos duas pessoas. Esta aqui é a Maria advogada e esta aqui é a Maria pessoa. Então, a Maria advogada se comporta com urbanidade, com decoro, com respeito, com alteridade. A Maria pessoa, ela não tem ética, ela vai para a mesa de bar e leva todas as informações e fala e não existe isso. Nós não somos dois seres diferenciados. Nós atuamos em cenários diferenciados, mas nós somos um ser único. E isso é fundamental. Portanto, o que está sendo dito aqui é que é dever nosso mantermos uma boa reputação, uma reputação ilibada, uma reputação ética, vamos chamar assim, certo? Tanto no nível profissional como no nível pessoal. Então, eu não vou sair por aí nas redes sociais falando qualquer coisa. Você já fez isso? Cuidado. As redes sociais são uma grande armadilha. Ao mesmo tempo que elas são muito positivas em alguns aspectos, elas são uma grande armadilha ética, porque é uma ilusão, né? De que eu posso falar mais abertamente, porque afinal de contas ninguém está me vendo mesmo, né? Quer dizer, claro que eu estou simplificando demasiadamente isso, mas é para mostrar que a reputação ela se constrói em todos os âmbitos, não apenas quando você está na atividade profissional especificamente falando, tá certo? É dever nosso também nos empenharmos sempre pelo nosso aprimoramento profissional, pelo nosso aperfeiçoamento ético, né? Então, a gente procura sempre um aperfeiçoamento pessoal através dos processos de amadurecimento, de busca de sabedoria, de autoconhecimento, que podem nos ajudar muito, e o aperfeiçoamento profissional. Nós devemos estudar sempre, continuamente, né? Isso é nosso dever, não é apenas um hobby para alguns que são muito cultos. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de aprimoramento dentro da nossa área profissional. Ele tem que ser constante e ele tem que ser contínuo, aprimoramento contínuo, certo? Também é nosso dever
contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e do ordenamento legal, né? Do ordenamento de leis. Então, a nossa atuação, ela não pode ser uma atuação engessada ou burocratizada, né? Aquele advogado, aquela advogada que senta atrás de uma linda mesa ou até de uma mesa simples, e ali ele fica estagnado ou ela fica estagnada. Não, a gente atua sempre no sentido do contínuo aprimoramento, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista sociopolítico, no aprimoramento das instituições para que elas sejam cada vez mais fortes, democráticas, no aprimoramento do direito, para que ele cumpra cada vez mais o seu fundamento de concretização da justiça, pelo menos enquanto potencial, ele é o desejo da justiça, e o aprimoramento das leis. Né? Muitas vezes a gente terá que ir, sim, a uma casa legislativa, solicitar, apresentar projetos de lei ou projetos de aprimoramento de lei, vamos ter que nos associar a determinados movimentos de aprimoramento legislativo, isso faz parte do nosso dever. É também nosso dever aconselhar e deixar bem claro ao cliente que a sua expectativa ou o seu desejo não pode ser uma aventura judicial. Então, tem sempre que se deixar muito claro para o cliente o que é possível e o que não é possível. Não é porque ele deseja algo que necessariamente isso está dentro da estrutura de distribuição de justiça. Então, às vezes a gente tem que falar não para o cliente, mas a gente tem sempre que desenhar, né, dar o design para o interesse do cliente, a expectativa do cliente, dentro das possibilidades de distribuição de justiça e sempre orientar, né, para que ele não caia em nenhuma aventura judicial, ou seja, que ele não vá litigar, você sabendo que essa litigância é uma litigância que não faz sentido, ou que é antiética, ou que vai buscar apenas privilégios, enfim. É nosso dever estar sempre atentos a isso. Temos sempre que atuar no sentido de tentar estimular a conciliação entre os litigantes, ou os interesses, as pessoas, os cidadãos e cidadãs com interesses diferenciados. Aqui entra uma questão importante dos nossos dias, que é, por exemplo, a mediação e prevenção de conflitos. É fundamental, é muito importante que todo profissional do direito tenha alguma formação na mediação e prevenção de conflitos, porque a mediação e prevenção de conflitos, ela vai buscar a mudança de valores, então ela não atua no conflito, ela atua na cooperação, e isso para nós é fundamental quando a gente fala em justiça e, portanto, a gente fala em direito, como instrumento, pelo menos em potencial, de materialização da justiça social, tá certo? Mas a gente sempre tenta antes buscar algum tipo de composição, de cooperação, de conciliação. Isso também é nosso dever. Vamos voltar lá um pouco e vamos ver, então, do que a gente deve se abster, né? Bom, em primeiro lugar, a gente, do ponto de vista prático, a gente não pode contatar a parte adversa ao nosso tutelado sem o consentimento do patrono
da parte adversa, ou seja, do nosso colega. Então, a gente não vai procurar a outra parte sem procurar antes o nosso colega, tá certo? Nós vamos nos abster também, nós devemos nos abster de utilizar a nossa influência de forma indevida, ou para benefício próprio ou para benefício do cliente. Isso às vezes é comum, então é preciso estar atento. Como diz a música, é preciso estar atento e forte para não cair nesta cilada da influência, que pode trazer benefício próprio e benefício do cliente. Nós devemos nos abster disso. Devemos nos abster também de patrocinar interesses a áreas estranhas à advocacia, porque a advocacia ela é única e ela deve ser a militância advocatícia, a militância do advogado e da advogada deve se restringir a sua função pública. E a sua função pública não é patrocinar interesses particularizados, muito menos patrocinar áreas estranhas à advocacia, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Não devemos vincular o nosso nome ou as nossas ações a empreendimentos duvidosos e muito menos emprestar concurso ou, traduzindo, incentivar terceiros a atuarem ou atentarem contra a ética, contra a moral, contra a honestidade, contra a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, nós devemos nos abster disso. Eu vou complementar um pouco isso, trazendo alguns incisos do artigo 2º que não estão nesse mapa visual de deveres que nós estamos trabalhando, tá bem? Então, além de tudo aquilo que a gente falou, a gente deve ainda se abster de ingressar ou atuar em pleitos administrativos, judiciais, perante autoridades com as quais a gente tenha vínculos negociais ou vínculos familiares. Tá? Isso está ligado àquela questão de trabalhar utilizando a influência ou para o seu próprio bem ou para o bem do cliente. Nós devemos também contratar honorários advocatícios com valores moderados, com valores adequados e não com valores aviltantes. Isso vai ser, inclusive, uma infração disciplinar importante. Tá? Nós devemos tentar encontrar solução para os problemas de cidadania pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos, como nós tínhamos visto. Devemos cumprir, olha, isso aqui é importante, porque a Ordem dos Advogados, ela não é meramente uma entidade representativa, ela é uma entidade acolhedora. Ela dá ao advogado e à advogada identidade. Então, se nós formos assumir algum encargo no âmbito da ordem, a gente deve cumprir esses encargos, né, com responsabilidade, né? Então, nós devemos nos abster de cumprir esses encargos no âmbito da OAB ou na representação de classe, quando a gente assumiu isso de uma forma na representação da própria classe. A gente deve zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, e a gente deve ater-se, quando estiver no exercício da função de defensor público, ou seja, se você for defensora ou defensor público, você deve trabalhar exclusivamente pela defesa daqueles conceituados como necessitados, né? E então,
você não vai atuar em outra área, vai atuar só nessa. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento, voltar aqui para vocês. Muito bem. Então, no que diz respeito aos deveres das advogadas e dos advogados, era isso que a gente tinha a dizer. Chamando a atenção mais uma vez que o conhecimento e a introjeção dos princípios deontológicos é a base para tudo isso e para tudo que regulamenta a ação ética dos profissionais na advocacia, tá certo? Então, a gente fica por aqui com esse tema. Um abraço a todas e a todos. Vou parar a nossa gravação. Até mais.